Abrão, ele habitava na terra de Ur dos Caldeus, lá na casa do seu pai Tera, que por sua vez ele era um fabricador de imagens. Em um determinado dia, um Deus, eu digo um Deus porque eu imagino ele tendo uma conversa com o seu pai, e ele dizendo assim: pai, olha, eu vou pegar a minha família, as minhas coisas, e eu vou para uma terra. Qual? Não sei. E quem é o Deus que te falou? Olha, qual é o Deus que te falou? Também não sei. Você não viu ele? Não. Procura aqui dentre as imagens que nós fabricamos e vê se é um deles. Não, não é nenhum deles. Quando Deus se revela a Abrão, ele é bem claro: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E o Senhor, ele faz promessas e diz: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Esta última parte desta promessa, e em ti serão benditas todas as nações da terra, nem ele tinha a noção do que o Senhor estava prometendo a ele. A palavra do Senhor ainda continua: e partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Presta bem atenção. A palavra do Senhor nesta noite fala-nos de promessa. Deus não promete a Abrão um emprego, não promete a Abrão uma família, não promete a Abrão um filho, não promete a Abrão riqueza, não promete a Abrão um carro. Deus promete, Deus faz promessas a um homem que a essa altura já era velho, a essa altura, nos altos dos seus 70 e poucos anos, ele, olhando para a sua experiência, ele imaginava ter vivido tudo que ele pudesse ter vivido. Tinha uma vida estabilizada, morava com a sua família, com a sua parentela, mas um belo dia, Deus, porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. Aleluia. Acha um homem em uma determinada região e diz para ele: olha, eu não vou te dar só uma família, mas através de ti eu vou levantar uma nação. E em ti todas as nações da terra que virão depois de ti serão benditas. Certamente Deus sabia para quem estava fazendo a promessa. Deus, ele é conhecedor da minha e da sua estrutura. E quando nós analisamos toda
toda a vida deste homem, nós vamos ver ele passando por grandes provas, porque a promessa de Deus não te isenta de passar por prova. A promessa de Deus, ela não te isenta de passar pelo deserto. A promessa de Deus não te isenta de passar pelo choro, não te isenta de passar pela dor. A promessa de Deus, ela não te isenta de você passar por percalços. Você vai passar por tudo isso, só que tem uma diferença. Você tem a presença de Deus. Aleluia. E isso faz toda a diferença, seja lá o que você passar na sua vida. Porque se é Deus quem faz a promessa, e existem promessas que Deus faz para você, mas não é para você, é para Ele. Quando Deus faz uma promessa, olha, eu vou levantar uma grande nação através de ti, e em ti serão benditas todas as nações da terra, Deus não estava prometendo grandiosidade para Abrão. Deus estava dizendo para Abrão: Abrão, eu vou levantar uma nação, e esta nação levará o meu nome. O grande problema das lutas que nós passamos é que nós não conseguimos absorver muitas vezes aquilo que Deus tem falado para nós. Muitas vezes nós não conseguimos absorver as promessas e muito menos entender, procurarmos entender, porque muitas vezes no meio das promessas que Deus nos faz, logo depois das grandes promessas, quando são feitas, vêm as lutas, vêm as provações. E tudo isto vem para as nossas vidas, a fim de nos moldar para que estejamos aptos a receber aquilo que Deus nos prometeu. A segunda característica da bênção de Deus é que, como Deus ele pode fazer uma promessa desta envergadura para um homem que não havia filhos, que não podia ter filhos. Porque a nossa vida, ela é pautada em tempo e em oportunidades. Para cada tempo que se passa é uma oportunidade. Passou-se o tempo, passou-se a oportunidade, perdeu-se a oportunidade. E existem oportunidades que quando passam não voltam. Mas quando Deus está contigo, as coisas são diferentes. Porque existem três coisas que eu aprendo com a promessa e a bênção de Deus. A primeira é que Deus não se subordina ao tempo. O tempo é que está subordinado à vontade de Deus. Não era mais tempo, não era natural que ele pudesse ter filhos. Mas quando Deus ele determina algo na sua vida, não importa se o tempo passou. O que importa é aquele quem fez a promessa. A segunda coisa que eu aprendo é que o tempo nosso, da nossa espera, não é o de Deus. Ele não demora. Ele
não adianta, Ele não atrasa. Ele entrega a nossa bênção quando nós estamos preparados para administrar aquilo que Deus Ele preparou para as nossas vidas. Em terceiro lugar, quando Deus Ele faz uma promessa, toda a promessa feita por Deus foge do raciocínio e da naturalidade humana. Porque o que está ao alcance da nossa mão, você pode fazer. O que saiu fora do teu alcance, o que está fora, aleluia, daquilo que você pode pegar, do que você pode fazer, é o momento, a hora, a oportunidade que Deus Ele tem para fazer. Por isso, não queira lutar para fazer aquilo que Deus, somente Deus, pode fazer pela sua vida. Quando Deus Ele nos faz uma promessa, a partir da promessa que Deus faz, nós precisamos tomar uma posição. E Deus Ele dá uma ordem para Abrão. Abrão, sai da tua casa, da tua parentela, da tua terra, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Abrão, ele poderia ter tomado duas atitudes. A primeira era protelar e obedecer. Não, eu só irei quando eu tiver a certeza. Irmão, como é maravilhoso quando você tem uma vida com Deus. Quando você tem uma vida de fé com Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o espiritual a tudo discerne bem e de ninguém é discernido. Não espere que as pessoas que estão do teu lado, que fazem parte da tua vida, que fazem parte da tua história, vão entender, aleluia, o direcionamento que Deus Ele vai lhe dar. Glória a Deus. Ele poderia ter falado, não, eu não conheço esse Deus. Detalhe, Deus só falou com ele. Quer dizer que agora você é o espiritual. Deus só fala com você. E é o Deus do invisível ainda por cima? É. E é o Deus que não tem nome? É. Pergunta qual é o nome dele. Fala que é o eu sou. Ah, esse Deus não existe. Abrão, ele não olha nada disso. A palavra de Deus nos diz que ele obedece. E partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito. A partir daí, começa uma jornada com Deus. Existem problemas que hoje nós vivemos, situações que hoje nós vivemos, e esta semana eu pude analisar e ver algo muito interessante, que o homem ele pode viver o tempo que ele viver. Se ele viver 100 anos, ninguém quer partir desta vida. E tinha uma irmã, não da nossa igreja, eu até pedi oração no domingo, no sábado, né? No sábado, em que eu ministrei a palavra lá na nossa igreja, na sede. E essa irmã, qual foi o caso dela? Chegaram, ela estava caída, levaram ela para o hospital com um problema de um aneurisma.
esse aneurisma ele evoluiu, ela teve uma parada cardíaca, teve uma parada respiratória, depois teve uma parada cardíaca, teve um derrame e por fim ela teve morte cerebral. E um dia depois dessa morte cerebral, ela partiu para a glória. E a nossa alma, a nossa carne, ela se entristece em um primeiro momento por conta da perda, mas logo se alegra na esperança dela estar descansando em Cristo Jesus. E o que eu quero dizer para os irmãos nesta noite é que para cada um de nós está determinado um tempo. E nós precisamos marcar o nosso tempo. Nós precisamos marcar a nossa estada nesta terra. O nosso testemunho da nossa vida com Deus, ela precisa deixar marcas profundas nesta geração. Porque nós nos preocupamos com aquilo que é terreno. Nós não dormimos. Nós muitas vezes passamos por tribulações, por tristezas, por angústias. Quando Deus ele requer de nós apenas que você obedeça ao chamado dele. Que você seja fiel e obediente. Porque quando você analisa toda a história, você vai ver num determinado momento Deus mudando o nome de Abrão. Abrão, a partir de agora você não vai mais se chamar Abrão. Seu nome será Abraão. E a sua esposa Sarai não será mais Sarai, mas será Sara. A mudança na vida de Abrão e de Sarai foi tão profunda, foi tão significativa, que até mesmo o nome deles é mudado pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não importa o tamanho da luta que você esteja passando, não importa o tamanho da tribulação que você esteja passando, o que importa foi a promessa que Deus lhe fez. Aleluia. Os teus olhos, a tua mente pode estar condicionada à luta, porque afinal de contas você está passando na luta, mas nada pode te parar no meio desta luta. Nada pode parar você no meio deste processo. Não importa qual ele seja, meu irmão. Eu estou dizendo para você, não foi algo que eu estudei em uma escola teológica, não. Eu estou dizendo para você, aleluia, com conhecimento de causa, com experiência. Não existe nada que Deus não possa fazer na minha e na tua vida. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E existem promessas que para se cumprir precisa-se de grandes mudanças. Deus manda Abrão, Abrão, sai da tua terra. Deus estava dizendo assim, olha, sai da tua zona de conforto, sai do lugar onde você está estabelecido, porque agora eu vou fazer com você tudo novo, tudo novo. E Deus não pega nada do meio. Deus não pega, Deus não constrói casa pré-moldada. Ele começa do alicerce. Ele começa do nada na sua vida. É por isso que muitas vezes dói. Porque precisa Deus ele fazer um rebuliço na vida.
Quando Abrão, ele sai e ele obedece, ele não imagina na mente dele o que ele vai passar. Mas a palavra de Deus diz que ele foi justificado na Fé. Ele foi justificado na fé. Não importa o que você estiver passando, não importa o que você estiver vivendo, se você estiver obediente à direção que o Espírito Santo de Deus está dando na sua vida. Amém. Glória a Deus. Não importa. Isto eu falo para os irmãos, seja lá qual for a luta que você estiver vivendo, porque no meio da luta, da tribulação, da angústia, do deserto, tem o Espírito Santo de Deus para lhe dar paz, a paz que o mundo não conhece e a paz que o mundo não pode receber. Glória a Deus. Talvez você não entenda, porque a nossa mente ela é muito limitada. A nossa mente, pastor, é muito limitada. Nós não conseguimos entender a profundidade, a grandeza das promessas de Deus para a nossa vida. É como diz a palavra, se não me engano, em Ezequiel, quando fala que ele desceu até aonde o oleiro estava fazendo o vaso e o vaso se desfez. Jeremias, na mão do oleiro, e ele começa do barro a formar um novo vaso. E o Senhor diz assim: eu não posso fazer como este oleiro está fazendo. Quando o vaso se quebra na mão do oleiro, assim eu vou fazer com a casa de Israel. E graças a Deus, porque somos barro na mão do oleiro. Está doendo, é porque Deus está trabalhando para fazer algo maravilhoso. Aleluia, em tua vida. Quando a obra ela estiver concluída, acabada, aí você vai poder entender o processo de Deus. Ah, era por isso que eu estava passando por esta situação. E você encontra Abrão ou Abraão tendo íntima comunhão com Deus. Aleluia. Passa-se alguns anos, vamos agora viajar no tempo, e eu já estou terminando esta palavra, só mais alguns minutos. Deus faz uma promessa, e quando Deus faz uma promessa para a vida de Abrão, vem Sara, a sua mulher, e diz para ele: olha, certamente Deus vai lhe dar um filho, mas não é comigo, porque eu já sou velho. Aleluia. Muitas vezes nós queremos ajudar Deus no processo do milagre da nossa vida. Você não precisa fazer nada. Você só precisa exercitar a tua vida. Aleluia, aleluia. Nasce Ismael, mas depois de um tempo nasce também Isaac. Isaac cresce. E aí Deus vira-se um belo dia para Abraão e diz: Abraão, sobe a um dos montes que eu te mostrarei, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, a Isaac. E por que ele diz o teu filho? O teu único filho? Porque era aquele que Deus havia prometido. E vai e o oferece em holocausto a mim. Glória a Deus. Você está disposto a obedecer a Deus? Porque receber uma promessa é muito bom. Receber o cumprimento da promessa
é melhor ainda. Ver sinais da parte de Deus é muito melhor ainda. Edifica a nossa vida. Esses dias eu já estava me preparando para dormir. Um irmão me ligou, disse assim: pastor, olha, eu estou passando mal, assim. Eu orei por ele, liguei no outro dia: você está bem? Olha, o senhor fez a oração, acabou, tirou com a mão. Edifica. Glória a Deus. Edifica. É sinal. Mas depois que tudo isso passar, você está disposto a obedecer? Aleluia. Glória a Deus. Ele vai e obedece. Foi a pior prova. Existem provas na nossa vida que não é a prova, é a pior prova. Gabriela. É a pior prova. É a pior prova. Não é uma simples prova, é a prova. Ele não estava indo oferecer o filho, ele estava indo oferecer aquele que Deus havia prometido. Ah, vou não, Deus, ó. Vamos fazer o seguinte, estamos de relação cortada, deixa isso quieto, pega o seu povo que, ó, tô fora. Não. Caminho com Deus é caminho sem volta. Você está disposto? As coisas estão se apertando. O cerco está se fechando. Parece que está tudo sitiado. Calma, não se preocupe, Deus está te cuidando. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E prova de Deus, meu irmão, tem uma característica. Você ora, Deus simplesmente se cala. Não tem revelação, não tem visão, não tem profecia. Você tira a palavra, você não entende. Se você for naquelas caixinhas de promessa, é capaz de você nem na caixinha de promessa arrumar um papel lá que sai em branco. Porque Deus se cala. Prova é prova. Ele vai, pega o filho, leva o filho, ergue o altar e calado. Coloca a lenha sobre o altar, deita o filho, amarra o filho, pega o cutelo, calado. Deus não está falando. Quando ele vai, toma distância para despedaçar o seu filho. Porque o cordeiro, ele teria que ser despedaçado, então o seu filho deveria ser despedaçado, em outras palavras, esquartejado. Ou seja, no último momento, Deus se levanta. E para quem estudou um pouquinho e já leu um pouquinho, a palavra de Deus fala que quando Deus fala com Abraão, Deus fala por intermédio de um anjo chamado anjo da face do Senhor. Porque ora ele fala na primeira pessoa, dizendo: não faças tal, porque agora sei que temes a mim, e não me negaste o teu filho. É o anjo do Senhor falando na primeira pessoa, ou seja, um anjo de alta classe que assiste diante da face do Senhor, falando com um mortal. Você está preparado para viver o sobrenatural de Deus a esse ponto? Está disposto? Porque ele tinha uma certeza no seu coração: Deus me deu o melhor, mas se Deus me pedir, eu estou dando ao Senhor. E você sabe qual era a intenção de Deus
em provar Abraão neste nível é para entregar coisas maiores ainda para a vida de Abraão. Tem preço. E você precisa estar disposto a pagar o preço para você viver uma plenitude de vida além do normal. Obedeça. Obedeça ao Senhor. Viva uma vida de fé. Não se preocupa, porque aquele que te pôs na prova, aquele que te ama, que te escolheu, está te provando. Aleluia. Deus está te provando para lhe dar coisas maiores, para se revelar a você. Não se preocupa, porque Deus está no controle da situação, no meio da prova que você está fazendo. As palmas vão